A palavra de Deus diz assim: em chegado o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com perfumes e ungüentos em uso entregue às mulheres. Pode assentar, irmãos. Nós vamos falar hoje sobre unção para entrar na casa do rei. Nós falamos muito de unção e a gente busca muita unção, mas muitas das vezes nós não compreendemos o que é unção. O ato de ungir significa ser tocado com óleo. A palavra o óleo na Bíblia representa o Espírito Santo. E Deus me deu esse texto porque Esther, para ela entrar na presença do rei Assuero, ela passou por um período de 6 meses com um tipo de especiarias e com outro tipo de especiarias nos outros 6 meses, simbolizando para mim e para você que somos do Senhor Jesus Cristo o Velho e o Novo Testamento. Nós não podemos tirar nem colocar nada que não esteja na palavra de Deus. Você quer ter unção? Você quer realmente que as coisas sobrenaturais comecem a acontecer em você? Então comece a ser embelezada com o quê? Com a palavra de Deus. Para poder entrar onde? Não na presença de homens. Porque nós estamos preocupados, muitas das vezes nós estamos preocupados com o quê? Em ter muita unção para que os homens possam ver. As pessoas possam olhar para mim, para você e falar: nossa, como ele tem unção, como ele está cheio da unção. Mas a unção é apenas a consequência daquilo que você, como objeto de Deus, como vaso, como carta escrita de Deus, vai realizar na vida das pessoas. Ou seja, aquilo que Deus quer para mim e para você, Ele vai colocar sobre você uma determinada unção para que você realize os projetos que Ele tem sobre a face da terra. E qual que é o seu projeto? Qual que é o principal projeto de Deus? Qual que é? Ide, pregai o evangelho, libertai os cativos, o que mais? Curai os enfermos. Irmãos, isso é consequência quando você busca a presença de Deus. Lá em Êxodo capítulo 3, a palavra do Senhor diz que quando Moisés ele teve um encontro ali com Deus, apareceu para ele em cima de uma sarça que não se queimava e disse: ó Moisés, não aproxime-se de mim, porque você precisa se ungir. Em outras palavras, você precisa tirar algo de que está em você. Tire aquilo que está te prendendo. No caso do Moisés, eram as sandálias. As sandálias lembravam o Egito. Então, querido, para nós termos essa unção, a gente precisa ser inimigo do mundo. Primeiro ponto que nós temos que aprender. Porque a unção é que traz a glória. Se conhecemos a vida de Moisés, à medida que Moisés foi tendo um contato com Deus, à medida que Moisés foi entrando na presença de Deus, quando Deus fala: olha, é para você libertar o povo, ele estava com tanta unção, com tanto poder de Deus, porque unção simboliza o poder de Deus sobre a face da terra. A palavra de Deus diz que quando ele caminhava sobre a face da terra e ele aparecia diante de Faraó, ele realizava proezas, porque a unção estava sobre ele. Mas não era para que ele fosse grande, mas era para que o Faraó descobrisse que nele habitava Deus. E é isso que nós precisamos conhecer na nossa vida diária. E quando a gente vai vendo, a gente vai andando com pessoas que têm muita unção, a gente começa a ficar parecido com elas. Mas se essa pessoa sai da nossa vida, a gente começa, sabe, lá em Êxodo 32, a palavra do Senhor diz que Moisés saiu do arraial e foi conversar com Deus. Foi receber as tábuas da lei. E o que aconteceu? Moisés demorou. Irmãos, eu quero dizer para você que quando a unção parece que está demorando na nossa vida, a gente inventa os bezerros de ouro. Quando Moisés desceu e ele estava descendo o monte, Josué, que era seu companheiro, disse: há um barulho, um alarido de festa no arraial. E quem tem unção sabia que não era um alarido de festa, mas era um alarido de coisas que não provém de Deus. Então aqui o que nós aprendemos?
para que a Esther entrasse na sala do trono, diante do rei, ela precisava estar ungida, embelezada, perfumada. Então eu quero dizer para você que quando ela foi escolhida, caminharam nas províncias e acharam a Esther, que se chamava Radassa, mas quando chegou ali naquele lugar, levaram para aquele lugar das mulheres que iriam substituir a rainha, e aí a palavra de Deus diz que quando ela entrou, era o quê? Plebeia. Ela era uma pessoa comum, mas quando ela chegou na presença do rei, toda cheia de unção, ela era o quê? Noiva. Compreende, irmão? O que Deus está falando para mim e para você? Antes de conhecermos Jesus, éramos pessoas normais, ou seja, nós estávamos vivendo a vida do mundo. Mas quando nós conhecemos Jesus e nós recebemos e vivemos essa unção e buscamos essa unção, nós passamos a ser noiva. A gente não é mais comum sobre a terra. Compreende o que Deus está falando para mim e para você? Então aqui, o que traz essa unção para nós? A unção quando está sobre nossa vida, a palavra de Deus diz aqui em Esther 2:12, que traz a glória de Deus. Ela já não era uma pessoa mais comum, ela se tornou rainha. Eu quero que você se coloque na posição dela. E aqui a palavra de Deus está dizendo para nós que nós precisamos trazer a glória. Quando você busca a unção, quando você vai até o Senhor para buscar a unção, a glória de Deus se revela para você, irmão. E para mim. Agora eu te pergunto, você está pronto para isso? Você está pronto? Você tem procurado isso? Ou você quer viver apenas uma religião? Sabe, para viver essa unção, olha, eu quero que o que Deus falou comigo hoje pela manhã é o seguinte, que quando nós entramos na sala do rei, lá no Santo dos Santos, onde foi aberto o caminho através do sangue de Jesus, quando você entra não tem jeito de voltar, porque você é transformado. Você não sai de lá, você não deixa de ser mais aquela noiva para voltar para as coisas erradas, porque as coisas velhas ficaram para trás. Você só caminha para o alvo, porque a palavra de Deus fala que cada vez que caminhamos em direção ao alvo, esse alvo é o trono da graça, porque nós temos o direito de entrarmos e a chegarmos a esse trono da graça, porque Cristo nos garantiu. A palavra diz em Hebreus que não foi por sangue de animais, nem de bode, nem de novilhos, mas foi pelo o novo vivo caminho, o sangue de Cristo Jesus. Então hoje nós somos a noiva, não porque nós compramos alguma coisa, mas nós somos comprados por eles, e somos o quê? Propriedade exclusiva dele. Então, irmão, unção é isso, é você ser dele, e você quando está na presença dele, você não quer sair da presença dele. Não tem como, irmão, não tem como você retroceder. Então, irmão, a unção, você põe ali 133:2, Salmo, a unção reflete em nós. É diferente, irmão. Quando você está com unção, ela reflete. É como uma luz, que quando a lâmpada está apagada, mas quando você acende, ela brilha. Sabe por quê? Porque quando a gente encontra uns com os outros, as pessoas falam, você é diferente. Mas por que você é diferente? Porque o que está em você é maior do que o que está no mundo. Salmo 133 diz assim, como é bom, agradável viver unidos, irmãos, sem viver na unidade, não tem como ter união, não tem como ter unção, irmão. Deus te escolheu para viver em comunidade. O diabo tem falado que é o contrário. Irmão, está errado. Jesus, ele comprou um novo corpo. Não, no 133:2 diz assim, é como o óleo precioso sobre a cabeça do qual desce a barba. Vamos entender aqui para a gente ter uma ideia. Cabeça de Jesus, a unção que veio sobre Jesus, quando ele foi lá ser batizado, a palavra do Senhor diz que veio sobre ele a pomba. Ele foi ungido para o ministério. E qual era o ministério de Jesus? Sarar, curar e libertar, desfazer as grandes obras de Satanás. Mas vai muito mais além, e ele foi à cruz. Então a unção vem sobre o quê? Cabeça. Depois vem aonde? Sobre desce. Não vem de baixo, vem de cima, vem do trono. Fala para o seu irmão, vem do trono a unção. Sai do trono a unção. Aí, olha, para a barba. Quem é a barba, irmão? Presta bem atenção. É a igreja.
primitiva é os apóstolos, irmão. Aqueles que pregaram o primeiro evangelho. Está pregado na cabeça. Foi eles que conheceram Jesus primeiro e transmitiram para nós. Presta bem atenção, passa isso daí, ó. A barba de Arão, os sacerdotes. Presta bem atenção, está falando que nós somos o quê? Um reino de sacerdote que recebe essa unção. Porque você foi escolhido, o que mais? E desce para a gola das suas vestes. A veste é a igreja contemporânea. A veste é a igreja. Veja que a palavra aqui diz que não desce para a carne, porque a unção não chega na sua carne. A unção só toca na sua carne para curar as suas feridas. Você entendeu agora, irmão? Então o que Deus falou comigo foi isso. Olha, o óleo do Espírito Santo, ele só vem para te curar quando você está doente na sua carne. Mas a unção que permanece fica no seu espírito. Glória a Deus, aleluia. Você entende o que Deus está falando, irmão? Para mim e para você. Olha, Deus, ele escolheu e ele sempre vai escolher se revelar a você. Sabe? No caminho de Emaús, Jesus estava indo e os 2 discípulos, e ele acompanhou, e os 2 discípulos foram falando deles. Eles estavam com tanta fome e justiça e da palavra de Deus. Eles estavam falando daquele que foi morto, eles estavam falando daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que é Cristo Jesus. E quando eles assentaram na mesa, Jesus partiu o pão. Quando partiu o pão, a palavra diz que a unção foi revelada. Eu quero dizer para você que Deus hoje quer revelar essa unção para você, irmão. Receba essa unção, meu irmão. Coloque isso em prática, irmão. Sabe? Mas tem propósito. Deus não simplesmente vai lá e te designa com uma unção para que você seja o vaso em excelência, para que você seja conhecido mundialmente. Não, meu irmão, eu quero te dizer que tem vasos que estão cheios de unção, que ninguém conhece eles, mas o céu conhece. Você entende isso, irmão? Então, olha, o que a palavra de Deus nos disse: há um propósito debaixo do céu para que Deus queira te dar uma unção. Hebreus 10:19. Põe aí, Cida, por favor. Sabe qual é o propósito? Você entrar na sala do rei. 10:19. A palavra fala que eu preciso entrar na sala do rei. Às vezes eu entro na sala das famílias que eu vou visitar. Às vezes eu entro na sala da casa do Sr. José, na casa da irmã Vilma. Eu entro na minha sala, eu entro nas salas naturais. Mas sabe o que o Espírito Santo está nos dizendo? Olha, temos, pois, irmãos, olha o que está escrito ali. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, coragem, para entrar onde? Para entrar no Santo dos Santos. Sabe o que é isso? A unção te leva depois do véu. O véu foi rasgado, você tem direito legal, irmão. É isso que Cristo está falando. Saia do natural e entre no espiritual. Sabe por que muitos cristãos hoje trocam as coisas do reino de Deus pelas coisas naturais? Porque não receberam e não querem essa unção. E o Espírito Santo quer derramar sobre a igreja essa unção, mas nós queremos outras coisas. Então nós temos o quê? Para entrar nos santos dos santos. Passa, Cida. Olha aí. Pelo sangue de Jesus. O caminho é o sangue. Não tem como errar, irmão. Não tem como errar. Então o propósito de Deus para nós não é ter a aprovação dos homens. Nós não precisamos ter a aprovação dos homens, ser conhecido de presidentes. Nós não precisamos ser conhecidos de juízes. Nós não precisamos, irmão. Nós precisamos ser conhecidos daquele que fez o céu e a terra, aquele que é o arquiteto de todas as coisas, para quando ele falar: Simão, vai na rua direita que tem um certo homem chamado Saulo. Ele está orando, impõe as mãos sobre ele. Sabe, a unção é para isso, é para quando Deus te chamar e te dizer: vai lá, Cida, na casa e ore por aquela pessoa. Vai no hospital. Unção é para que você faça a grande obra de Deus. Porque em João 9:4 a palavra de Deus diz o quê? Só se faz essa grande, maravilhosa obra de Deus enquanto é dia. Porque quando vem a noite não se faz mais essa obra. Você entendeu agora o que Deus está falando para mim e para você? Eu não preciso de unção para as pessoas me conhecer. Que Ele cresça e eu diminua. Eu não preciso de unção para que as pessoas fiquem sabendo que é o pastor Antônio Carlos, que é o pastor Cal que faz, que liberta, que cura. É o pastor. Não, meu irmão, é Cristo Jesus. Você
Você entendeu o que Cristo está falando aqui, irmão? Mas antes disso, teve um trabalho. A Esther precisou mudar de nome. Era Radassa e passou a chamar Esther. Primeiro ponto, precisamos mudar o nosso nome espiritual. Segundo ponto, conhecer as Escrituras. Segundo ponto, ir para o lugar que Deus te mandou. Ali a palavra diz que era a casa das mulheres, onde ali ser embelezada. Para nós que é a igreja, é a reunião dos santos. Porque quando nós nos reunimos, a unção vem sobre nós. Você entende, irmão? Porque ele se derrama, ele abre o céu sobre nós. A unção é para isso. A unção quebra o jugo. Quando você está, irmão, amargurado, em Isaías 10, 27, a palavra de Deus diz, põe lá, Cida. Às vezes a gente está dentro da nossa casa, às vezes a gente está passando por momentos difíceis, é um jugo que está sobre nós. Jugo significa carga pesada, jugo significa obra maligna, jugo significa que você é escravo. Jesus disse o quê? Não vos chamamos de escravo, mas sim de amigos, em João 15. Olha o que diz ali a palavra de Deus, olha, acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro. Escuta muito bem aí o que Deus está falando para mim e para você. O peso será tirado através da unção, a unção que vem do céu. Olha o que diz o resto aí, e o seu jugo será tirado, sabe, será quebrado. O poder da unção quebra, sabe. O apóstolo Pedro, quando ele saía em direção à sinagoga para orar, os doentes que estavam, aquele jugo sobre eles, aleijados, coxos, enfermos, a sombra de Pedro tocava naquelas vidas, e o jugo era quebrado daquelas vidas. Sabe o que significa? Não era a sombra de Pedro que curava, era a atitude de Deus através da sombra de Pedro. Quando Pedro andava, ele carregava aquilo que era maior do que o universo. Quando Pedro falava, ele carregava aquilo que é poderoso. Quando ele se inclinava, o Deus Todo-Poderoso se inclinava com misericórdia. Então o jugo era quebrado. Nós precisamos hoje quebrar os jugos de muitas pessoas. Você entende, irmão? Porque tem unção na sua vida. Honre essa unção. O propósito da unção não é fazer que nós nos tornamos pessoas melhores que as outras, mas instrumentos da glória de Deus. Nós não somos melhores. Não. Nós somos instrumentos da glória de Deus. Você entendeu o que Deus está falando? Você é um instrumento que eu escolhi a dedo e te chamei pelo nome. E te dei unção. Xarabá, canta lá. Sabe por quê? Porque se a gente ficar só perfumado, vou dizer uma coisa aqui para você ter um entendimento. Quando a Cida, ela se perfuma para mim. Mas se ela sair, passar para todos os lugares que ela passar, ela entrar aqui na igreja, ou em qualquer lugar que ela entrar, o bom perfume de Cristo, o perfume que ela foi perfumada, que ela usou lá em casa, aquele perfume que ela usou, aonde ela entrar, todos vão notar e vão dizer, que perfume maravilhoso. Eu quero te dizer que aquele vaso de alabastro que foi quebrado nos pés de Jesus encheu a sala. Eu quero te dizer que quando a gente é ungido, aquele perfume de unção invade o lugar que você está, irmão. Você entende isso? Você precisa quebrar esse vaso para que exale esse cheiro de Cristo, esse bom perfume de Cristo. O que Deus falou comigo foi isso, sabe? Nós não precisamos nos perfumar e ficar muito atraentes para que as pessoas possam ver e dizer que bênção que eles são, sabe? Nós somos bênçãos porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, sabe? E outra coisa, essa unção que Ele coloca em nós, eu quero te dizer que o objetivo que Ele nos dá para que a gente
nos capacite para fazer essa grande obra dele, porque a semeadura está aí, já está pronta para a colheita, mas é para a gente encontrar com o Senhor dos Senhores. O objetivo de você ser um ungido é para que você encontre o Senhor dos Senhores um dia. Quero que você entenda isso, sabe? Quando Jesus ressuscitou e Maria Madalena foi encontrar com ele ali no jardim, ela confundiu ele com o jardineiro. E o jardineiro cuida de perfume. Fala para o seu irmão assim: jardineiro cuida de rosas que dá perfume. Quero te dizer, ela confundiu ele, e de repente o que ela falou? O que ele falou para ela? Maria. Ele só falou Maria. Ela simplesmente desabou. Quando nós estamos na presença do Senhor, e ele tinha recebido aquela unção da ressurreição, a unção que transforma, a unção que vence a morte. É isso que Deus está falando para mim e para você, uma unção que vence a morte. Nós não conseguimos ficar de pé. Você entende, irmão? É para isso. Nosso objetivo é encontrar com Cristo. Nosso objetivo é entrar na sala do Rei. Sabe, a nossa carne, irmão, nossa alma e o nosso corpo tem um odor mal cheiroso aos olhos e às narinas de Deus. Mas quando nós recebemos essa unção que vem de Deus na nossa vida, Ele abre a porta para que a gente possa entrar no santuário. Sabe, não é um santuário que foi feito por mãos humanas, mas é o santuário do próprio Deus, que Ele constituiu através do seu Filho. A palavra diz que Ele fez Jesus um pouco menor do que os anjos, para vencer Satanás e para vencer o pecado. E sabe por que eu e você, e muitas das vezes o mundo inteiro já está envolvido nesse mau cheiro que chega às narinas de Deus? É por causa do pecado, irmão. Porque o pecado cheira mal às narinas de Deus. Mas aquela unção vem e te transforma em pecador e em adorador. Um adorador que está sempre em contínuo, com a lâmpada acesa dentro dele. Porque a palavra diz que é para a gente buscar Ele a tempo e fora de tempo. Você entende? E tem uma oração que muitas das vezes nós não gostamos de fazer. Tem uma oração que muitas das vezes a gente pensa, a gente analisa e fala: é muito difícil fazer essa oração. É uma oração que diz assim: troca meu coração, troca a minha vontade, coloca do Senhor. Nós colocamos obstáculos, porque quando a presença de Deus vem para a nossa vida, e Ele fala, nós resistimos, irmão, sabe? Mas eu quero te dizer que todo o processo de Deus transforma pecadores em adoradores, em noivas em potencial. Foi por isso que Esther foi chamada. Foi por isso que Esther estava ali. É porque ela estava fazendo a diferença, porque ela tinha algo tremendo. Ela tinha um Deus grande, um Deus poderoso. Esther podia estar ali reclamando por estar morando numa cidade onde o povo era estranho, tinha deuses estranhos, mas não, ela em potencial, ela disse: eu vou ser essa noiva em potencial. Nós estamos no mundo, não pertencemos ao mundo, mas nós somos noiva em potencial. Você entende isso? Quero te dizer, olha, Deus está sempre colocando unção em nossa vida para a gente ser transformado. Eu disse para minha esposa: nós queremos transformar pessoas. Nós queremos que as pessoas venham para a igreja e nós, com os nossos objetivos, com os nossos estudos, que a pessoa seja transformada. Sabe o que transforma uma pessoa? É o Espírito Santo que convence o homem da justiça e do juízo. E nós somos apenas usados para ajudá-los a caminhar. E o que nós temos que fazer, irmãos, com a nossa unção? A nossa unção vai nos levar a levar essas pessoas diante do trono de Deus e mostrar para eles quão grande o nosso Deus é. Você entende o que Deus está falando para mim e para você? A unção vai sempre, irmão, sempre sair de nós aquele bom perfume de Cristo. 2 Coríntios 2,15, a palavra de Deus diz que o bom perfume de Cristo é o que eu e você precisamos. Nós precisamos, irmãos, não é de guerras, nós não precisamos de murmuração, nós não precisamos de
atos indevidos, nós precisamos do perfume de Cristo. Às vezes eu estou sem o perfume de Cristo, porque entrou a ira. Às vezes eu estou praticando alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, é porque eu estou sem o perfume de Cristo. Olha o que diz ali, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Se é para Deus, as pessoas que estão à nossa volta vão enxergar e vão sentir o bom perfume de Cristo. Sabe, meu irmão, quando nós somos o bom perfume de Cristo, sabe o que acontece conosco? Nós somos açoitados, nós somos perturbados, nós somos perseguidos, mas nós temos o bom perfume de Cristo. Aleluias! Você entende o que Deus está falando para mim, para você? Não deixe que isso acabe na sua vida, sabe? Não se contente, irmão. Muitas pessoas se contentam em ter essa unção, um pote fechado. Vem, passeia só no átrio ou no santo lugar. Hoje Deus está chamando para mim e para você a entrar lá no santíssimo lugar, onde o trono dele está. Sabe, ele está dizendo, como ele disse no livro de Apocalipse, no capítulo 5, ele falou com João: ô João, sobe aqui, eu quero te mostrar as coisas que vão acontecer. Hoje o Senhor está mandando falar para mim e para você: ô, sobe aqui, entra na minha presença, eu já te dei essa unção. Você entende o que Deus está falando, irmão? Sabe, a coisa que mais me tocou e me chamou a atenção hoje pela manhã foi quando Deus disse assim no meu ouvido. Ele soprou assim: eu quero que você também diga isso para você mesmo. A sala do rei, fala aí, a sala do rei, o santo dos santos, espera os ungidos. Levítico 12, 16, 12, 13. Olha aí, vamos analisar esse versículo. O Espírito Santo falou comigo com esse versículo. É 16, 12, 13, 12, versículo, capítulo 16, verso 12 e 13. Capítulo 16. Capítulo 16. Fala assim a palavra de Deus. 12 e 13. É 12, 12 e 13. É isso. Olha lá. Diz assim: tomará também de sobre o altar um incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor. Vamos entender o que Cristo falou para mim aqui. Incensário, oração. Você quer ter a presença de Deus e ser cheio da unção de Deus? A primeira atitude que nós temos que ter: um incensário cheio de brasa. Brasa significa fogo, porque nós somos pedras vivas. 1 Pedro diz que nós somos pedras vivas do Senhor, edificação do Senhor. Então, as nossas brasas têm que fazer com que a fumaça enche a casa. Faça vida. E 2 punhados de incenso aromático bem moído entrará para dentro do véu. Aonde? No santíssimo lugar. Vai, se Deus está te convidando, vem para o santíssimo lugar. Porá um incenso sobre o fogo perante o Senhor. Sabe o que acontece aqui, irmão? Sabe o que acontece nessa situação? Quando colocam incenso em cima da brasa, gera a fumaça. Sabe o que Deus está falando? A fumaça da glória. A fumaça da glória trazendo a unção sobre vocês. Sabe o que é isso, irmão? Olha, isso significa que o homem nenhum podia ver Deus. Então a fumaça tampava a glória de Deus. A fumaça representa, sabe o que? Reverência. Nós, como homens e mulheres de Deus, cheios da unção de Deus, temos que aprender a ter reverência com o Senhor. Você pode pegar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Ninguém chamará o Senhor de você. Ninguém. Ah, mas Jesus, eles chamaram. Não chamaram, chamaram de mestre. Eu quero dizer para você, reverência. Para entrar na presença do Senhor, Moisés entrava de frente na tenda. Na hora de sair, ele saía de frente. Nós temos que aprender a ter reverência com Deus. Ele não mudou. Ele continua o mesmo. E Ele quer te ungir com unção de reverência.
sabe? E a gente tem que receber isso, essa fumaça da adoração, essa transição da carne para a glória. Quando a gente entra no santíssimo lugar, quando a gente recebe a unção do Senhor, a fumaça da glória te transforma. Davi deixou de ser o camponês, o pastor daquelas ovelhas lá do pasto, e se tornou rei. Eu quero dizer para você que hoje Deus está te chamando para entrar nessa sala do trono e falar face a face com Ele. Sabe, em Isaías capítulo 6, verso 5, a palavra de Deus vai nos mostrar que a nossa carne fica desconfortável. Nós ficamos, quando nós entramos lá e recebemos essa unção, a nossa carne, o bem-querer que habita em nós, fica desconfortável. Verso 5 diz assim: então disse eu, Isaías falando, ai de mim, estou perdido porque eu vi a glória de Deus. Você entende, irmão? Você entende o que Deus está falando? E aí ele foi o profeta maior. A palavra de Deus diz que ele apregoou, ele levou a palavra de Deus em todos os lugares, e ele é o profeta que fala do Messias. Capítulo 9 fala sobre ele, e um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. Em Isaías 53, a palavra diz que ele levou sobre si. Isaías foi cortado ao meio, vivo, por causa da unção. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Seja cortado pelo meio por causa da unção, mas entre na sala do trono. E Deus está falando isso para mim e para você, sabe? A nossa carne, ela não quer que você entre na sala do trono, mas nosso espírito quer, irmão. Sabe, em Daniel capítulo 8, 27, a palavra de Deus diz que quando ele viu aquela situação, que ele entrou na sala do trono, o corpo dele adoeceu, ele ficou doente, porque a nossa carne é pecaminosa. 8:27 diz assim: eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias. Ele teve uma revelação tão grande. Tudo que Daniel escreveu está se cumprindo hoje. Tudo que Daniel escreveu no capítulo 2, no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10, no 12, tudo que ele escreveu sobre o mundo está acontecendo. Mas para isso, a carne teve que morrer. E ele disse que eu, Daniel, enfraqueci, eu estive enfermo por causa da glória. Você entende? O que Deus está falando para nós? Deixe a sua carne ficar enfraquecida pelo Espírito Santo. Sabe o que Deus está falando? Que Deus está falando para mim e para você: olha, a unção manifesta a glória, mas traz arrependimento. Quantas pessoas a gente fala que tem tanta unção, mas não tem arrependimento, irmão? Questiona Deus em tudo. O que Deus está falando é isso para mim e para você hoje. Olha, a unção manifesta a glória, mas traz arrependimento. Sabe o que é arrependimento, irmão? A Bíblia tem 2 exemplos maravilhosos. Judas, quando traiu Jesus e beijou Jesus à face, Jesus disse: aqui vieste, amigo. Ele saiu e foi suicidar-se. Já Pedro não. Pedro, só o olhar de Jesus, quando ele negou Jesus 3 vezes, ele olhou Jesus. A terceira vez que Jesus olhou para ele, ele chorou amargamente. Qual a diferença, irmão? Ele viu a glória, ele não abandonou Cristo, ele ficou perto. Ele negou no coração, mas a alma, o espírito dele estava ligado ao trono. O espírito dele não queria sair da presença do rei, ele sabia que havia uma diferença. E é isso que nós precisamos. Nós não podemos desligarmos de Cristo, porque nós estamos amalgamados com Ele. Nós estamos ligados de tal maneira que não tem como tirar Jesus de mim e nem Ele e eu dele. Entende, irmão? Você precisa saber disso. Você está disposto a isso, irmão? Você está pronto para receber essa glória? A glória dos homens, a glória dos homens passa, porque a glória de Deus, ela é de glória em glória, ela vai te levando, irmão. Sabe? A unção, ele nos leva à presença do rei. Sabe, eu quero dizer algo para você. Deus chamou Moisés e falou com Moisés: Moisés, lá no livro de
Deuteronômio, o Senhor falou: Moisés, sobe aqui no monte. E ele subiu. E quando ele chegou lá, ele estava com 120 anos, irmãos. E hoje nós reclamamos com uma dorzinha, com uma gripe que te impede, uma enfermidade que a gente está em cima da cama, impede a gente de vir até a sala do trono. Moisés, com 120 anos, não deixou de adorar, ele queria entrar na presença. A palavra de Deus diz que quando ele subiu, e quando ele chegou lá em cima no monte, Deus falou: eu quero que você veja a glória. Aí Deus mostrou a ele a cidade, a terra prometida. E ele olhou e Deus falou: você não vai entrar. Ele podia murmurar, ele podia brigar, mas eu, nesses anos todos, Deus deve ter dito para ele assim: eu trabalho só com quarentena de anos. Você lembra que quando cumpriu 40 anos, você fez 81 e você trabalhou para mim, tirou o povo do Egito. Agora se cumpriu 120 anos. Mais 40 anos, no 121, presta bem atenção no que Deus está falando. É um novo ciclo de vida em mim. Morre, Moisés. Moisés saiu do plano natural e entrou no plano espiritual. E num dia o filho do homem, o filho do próprio Deus, precisava de quem? De quem, irmão? Que estava cheio de glória, cheio de tanta unção para poder falar, para poder dar uma palavra para o Filho de Deus naquele momento no Getsemane. Quem? Moisés. Aquele que Jesus conheceu, porque a palavra de Deus diz que Jesus falou assim: antes de Moisés nascer, eu era. Aquele que canta lá, mas ele tinha algo diferente, ele tinha unção, e eu preciso dessa unção, eu quero essa unção, eu não largo essa unção, eu vou viver essa unção. Você entende, irmão? O que Deus está falando para mim e para você: olha, entre na sala do rei, entre lá. E quando Deus te chamar, irmão, olha aí a mensagem que Deus falou comigo em Esther capítulo 5. Quero que você receba isso e você vai responder para Deus. 5:1. A palavra de Deus diz assim: ao terceiro dia Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei, e o rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. O que ela fez? Vestiu os trajes reais. Presta bem atenção, nós temos que vestir os nossos trajes de santidade. E foi para onde? Para frente da casa do rei. Ela não foi para outro lugar, ela foi buscar o rei. Olha o versículo 2. O rei viu a rainha Esther parada no pátio. Alcançou ela o favor perante ele, estendeu o rei para Esther o cedro de ouro que tinha na mão, e Esther se chegou e tocou a ponta do cedro. Presta bem atenção. Quando Deus olha para mim e para você, que nós estamos com esses trajes, entrando para a sala dele, a gente não entra de uma vez. Ele olha e te examina antes de você chegar na sala do trono. Ele sabe o que você quer, ele já tem no coração aquilo que você quer. Aí aqui o cedro é a mão de justiça, aqui o cedro é aquilo que mais poderoso, que é o trono, que é a base do trono dele de justiça. E o que ele faz? Ele estendeu. Mas ele estendeu, mas se ela não estendesse a mão e tocasse no cedro, eu quero que você entenda isso. Se eu e você não estender a mão e não tocar no cedro, que é a justiça de Deus, ficamos de fora, irmão. Olha o que Deus está falando para mim e para você. Aí a palavra de Deus assim: então disse o rei: o que é que tens, a rainha Esther? Qual é a tua petição? Até a metade do reino eu te darei. Te faço uma pergunta agora. Qual é a tua petição? Levanta. Aquele cego, Jesus perguntou: o que queres? Ele falou: eu quero enxergar. Aquela mulher do fluxo de sangue, Jesus tocou nela e ela ficou curada.
quero dizer para você hoje, o que você quer, irmão? Você está na sala do trono. Aí eu quero que o meu filho, a minha nora se convertam. Aí eu quero que a minha irmã, que está lá em cima da cama, seja curada. Aí eu quero que o meu vizinho que usa drogas, eu quero, está no meu coração e eu tenho orado. Tem coisas que estão dentro de mim que tem me amargurado, porque a Esther estava com um problema muito sério. Qual é o seu pedido diante dele agora? A palavra do Senhor